e direção. Venha, o Espírito do Senhor está chamando os profetas dessa geração. Prepare-se. O redemoinho vai passar, e quem não estiver posicionado perderá a porção dobrada. Este é o tempo de separação. Os mornos ficarão para trás, mas os que entenderem ao chamado receberão fogo, unção e direção. Venha, o Espírito do Senhor está chamando os profetas dessa geração. Hoje não é apenas mais um culto. Hoje é o dia em que os céus se abrem sobre nós e a voz do Senhor ecoa no meio do seu povo. Você que chegou até aqui não veio por acaso. Foi atraído pelo mover profético, pela esperança viva que há em Jesus. O redemoinho do Espírito está passando neste lugar. É tempo de estar posicionado, com o coração ardendo, pronto para receber a porção dobrada que Deus reservou para os seus profetas. Não pense que Deus não falou com você. Ele está chamando os corajosos, os que não se conformam com o comum, os que desejam ser impulsionados para o futuro. O mover profético. O mover profético não é apenas para alguns, mas para todos que desejam ouvir e obedecer. Aqui você vai receber direção, coragem e uma nova unção. O que faz sentido é a esperança que está em Jesus, que nos impulsiona a avançar, a romper limites e crer no impossível. Por isso, você veio até aqui. Por isso, você chegou até este momento. Porque Deus tem uma palavra, uma porção e um fogo reservado para você. Levante-se, posicione-se, prepare-se para receber. O Espírito do Senhor está aqui e o redemoinho está passando. A porção dobrada é para os que dizem sim ao chamado. Bem-vindos à Escola de Profetas 2025. Que comece o mover. Glória a Deus! Quantos percebem que a atmosfera do altar diante de Deus está aqui nesse lugar? Você sabe que uma das coisas mais importantes quando você entende sobre o altar é que direto, na cara, na lata, altar é lugar de morte. Altar não é lugar de vida, é lugar de morte. Porque é quando você sacrifica para que uma nova vida nasça. Se prepare, daqui a alguns minutos, a segunda palavra, a quarta mensagem deste dia, a quinta mensagem desta escola. Mas antes, tomem assento por alguns minutinhos. Deus é bom. Quero mais uma vez dizer que tem sido para nós uma imensa alegria, uma grande honra estarmos juntos em família, pessoal do Rio de Janeiro. Onde está o Rio de Janeiro? Os cariocas chegando. Glória a Deus. Temos a alegria de receber pastor William, pastora Cláudia, pastor Jair, tanto pastor que meu querido da visão, pastora Paula, equipe de Brasília. Maravilha. Que bom ter vocês aqui, pastores de outros ministérios, pastoras de outras denominações, pastores locais. Aqui tem um time. Quer ver? Onde está o time? Só o time de pastores dessa igreja. Ui! Tudo doido igual o pastor. Então, que maravilha! Que bênção gloriosa! Essa é a nossa família. Gente, se preparem, porque Deus tem algo muito especial para as nossas vidas. Amanhã pela manhã será o nosso encerramento, como todos os anos. E esta igreja é uma coisa interessante. A unção do último dia nasceu em Rondônia. Eu já contei a história para vocês. Eu
estava pregando, foi em Ariquemes, Rondônia. E nós nunca havíamos feito no encerramento da escola de profeta a unção com chofar, né, com chifre, com azeite. E eu estava ministrando, não estava nem ministrando, não era eu estava sentado no altar, quando de repente apareceu um desconhecido mesmo, que só aparecia no dia da escola. Eu perguntei, quem é ele? Não sei quem ele é. De onde ele veio? Não sei de onde ele veio. Mas ele não está aí, ele está aí. Terminava a escola, cadê ele? Sumiu. No outro ano começou a escola, está ele de novo. É uma coisa assim, bem profética, inexplicável. Foi assim que nasceram a unção. Então nós trouxemos para o centro, para o sudeste. E fizemos, como todos vocês sabem, a escola de profeta em vários templos, várias igrejas aqui no Alto Tietê. Mas em nenhuma delas, ou diria apenas uma e agora duas delas, houve uma total abertura, aceitação para este momento, o momento da unção. E esta foi uma das igrejas. Esta igreja entendeu isso de tal maneira que até na pandemia eles queriam fazer a unção. Não, eu falei, olha, não vamos fazer, mas por causa da pandemia, nós não vamos ungir. Não, negativo. Joga óleo na nossa cara, joga na nossa cara. Queremos essa unção. E tem uma igreja que Deus chamou para isso, encaixou esta visão, e eu não tenho nenhuma dúvida que amanhã, pela manhã, sobre o altar, no altar, Deus vai marcar algo diferencialmente. Eu não quero aqui, de maneira nenhuma, ser promíscuo, mas o que Deus está preparando nesta escola, para este ano, para o que está por vir a essa nação, tem muito a ver com você. Você talvez ainda não tenha noção do que Deus está escolhendo você nessa escola para os próximos meses nessa nação. Prepare-se. Você vai entender isso até novembro, quando você vai se lembrar do que eu estou dizendo. Amém ou não amém? Muito bem. Agora nós vamos à última voz de hoje, neste sábado. Nosso querido pastor Cleiton Siqueira. Hoje não tem mulher grávida. Lembra da mulher grávida? Ele ensaiou, olha como é que é profético, ele ensaiou, pediu uma das suas ovelhas para ajudá-lo nisso, e Deus disse, então está brincando comigo? Eu vou tornar isso sério. E Deus abençoou de tal maneira que deu a ele esse presente. E é interessante que ele chegou, ela, carinhosa, pastor, nós estamos aí hoje, mas hoje eu não estou grávida. Mas ela é a intercessora principal. Pastor Cleiton, todos vocês conhecem, é um dos jovens que nasceu nessa escola. A primeira escola que você foi em Suzano. A primeira escola que nós fizemos, em abril, há 19 anos atrás, ele estava presente. Um jovem começando o ministério, sentando na frente, cheio de fome, cheio de sede, e Deus o escolheu ali e disse, agora você está sendo marcado para essa escola, e no futuro breve você será uma das vozes proféticas. Ele cresceu nessa escola, ouvindo os pregadores, tantos grandes líderes que passaram por aqui, e hoje ele é um dos pregadores. E essa escola é uma escola diferenciada, porque é a última escola em que ele participa na condição que ele está. Porque na próxima escola, ele está amarrado não, ele está casadinho para a glória de Deus. Os céus vão se abrir, os recursos virão, ouro, prata, recursos virá, e Deus irá honrá-lo de uma forma tremendamente poderosa. Pastor Cleiton, pela sua dedicação, pela sua fidelidade,
pela sua lealdade que Deus tem encontrado em seu coração. E essa escola tem visto em você. Queremos recebê-lo como a voz profética dessa noite, dizer que estamos prontos a receber de Deus na porção do que Ele te entregou. É uma grande alegria tê-lo nessa noite como nosso abençoador desta noite. Vamos receber pastor Cleide Siqueira, nosso querido líder do ministério. Você tem a marca em São José dos Campos. Aleluia. Levante as suas mãos. Saúde, paz e prosperidade a cada um de vocês. Graças a Deus por isso. Muito bom estar aqui de volta, muito bom estar com vocês. Mas eu não posso continuar sem antes fazer um negócio. Ai, meu Deus, espera aí. Todo ano vocês esquecem, né? Poxa vida, viu? Mas tudo bem, vocês foram bem hoje. Vocês foram bem. Meus irmãos, é uma honra estar aqui, muito grande. Obrigado a todos pelo carinho, pela recepção, ao pastor Tinoco, ao apóstolo Edson, a toda a sua equipe maravilhosa, sempre nos recebe aqui com muito carinho. Aos pastores amigos que eu sempre revejo aqui, pastor William, bispo Jorge. Pastor Carlos é vizinho meu. Essa semana mesmo eu estava tomando café com ele lá, né? É muito bom, tá? Muito feliz mesmo. Eu não vim só. Hoje eu trouxe os meus gêmeos, que eu tive a felicidade de apresentá-los. O bispo Jorge apresentou os meus pequenos lá no Rio de Janeiro, a primeira vez que eu fui lá, e já fazem 8 anos isso, né? Consegui trazer eles hoje. Estavam dormindo agora há pouco aí, né? Está comigo a minha noiva Bruna, que vocês já conhecem, né? Graças a Deus por isso. Me acompanha também aqui a Fabiana Pasquarelli, que é a vice-presidente da igreja Você Tem a Marca São José dos Campos, juntamente com seu esposo Gleidson. E o Gleidson é um cara talentoso. Hoje ele lidera um projeto na igreja chamado Tribos, e ele dá aula de hip hop lá na igreja. Está com uma equipe maravilhosa lá, né? Participando de alguns festivais, algumas coisas. Além de ser músico na igreja, toca e também canta, ministro, né? Está conosco também aqui o Maurício, que é o pau para toda a obra na igreja. Pensa num servo, um homem que está sendo preparado também para ser um dos futuros pastores da igreja. Está conosco também aqui o Lucas, que você já conhece, o sósia do... Isso, esse mesmo. Juntamente com a sua noiva, que você já conhece, futuros pastores também da igreja. E um casal que ficou de chegar a tempo aqui, mas eu acho que não conseguiram chegar, acho que não estão aqui, né? Eles me acompanham aqui, graças a Deus por isso. Amém? Meus irmãos, pega a sua Bíblia comigo. Eu preciso fazer uma coisa aqui antes. Pega a sua Bíblia junto comigo.
livro de Ageu. Aleluia. Livro do profeta Ageu. Eu quero ler alguns versos aqui no primeiro capítulo do livro de Ageu. Como é bom estar aqui. Deus abençoe, meu irmão. Cadê o meu irmão? Cadê o meu irmão? Hã? O Davi? Cadê o Davi? Ah, Davi. Ah, Davi. Aê, dá uma salva de palmas pro Davi. Vocês sabiam que o Davi é meu irmão? O Davi é o meu irmão. Ele é meu irmão caçula, né, Davi? Muito bom ver você aqui, meu irmão. Ah? Era só para perturbar você mesmo. Ah, tudo bem. Para dar tempo. Achou Ageu aí? Achou Ageu? Amém? Vamos ler então. Preste bem atenção. Preste bem atenção no texto de Ageu. Ageu capítulo 1, primeiro versículo. Aliás, vamos começar no versículo número 2. Ageu, capítulo 1 e versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo para vós habitardes nas vossas casas luxuosas, enquanto a minha casa está deserta? Agora, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, tendes semeado muito e recolhido pouco. Vocês comem, mas não têm o suficiente. Vocês bebem, mas não estão saciados. Vocês se vestem, mas não se aquecem. E o salário que vocês recebem como num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, que me agradarei nisso e serei glorificado, diz o Senhor. Vós esperais o muito, e eis que veio a ser pouco. E quando o trouxeste para casa, eu dissipei-o com um sopro. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um corre para a sua casa. Portanto, o céu sobre vós retém o orvalho, e a terra detém o seu fruto. Irmão, esse texto em Ageu é profundo demais. Esse texto em Ageu é de nos causar arrepios. Mais explicado do que isso, mais explícito do que esse texto em Ageu, irmão, eu acho que não tem outro. A razão de que muitas vezes estamos na sequidão, a razão de muitas vezes estarmos colhendo tão pouco, semeia muito, colhe pouco, se veste, parece que não se aquece, você come, parece que não sacia, você bebe, parece que não mata a sede, diz o texto. E ele diz a razão é porque cada um está preocupado com a sua própria casa, quando na verdade a minha casa precisa de cuidados. Por que eu estou abrindo com esse texto em Ageu? Porque eu quero aproveitar esta unção que paira aqui nesta noite. E realmente, meus irmãos, a escola de profeta todos os anos são maravilhosos. Mas eu confesso para você que esse ano eu sinto uma unção diferente esse ano aqui. Desde a primeira mensagem, a manhã de hoje, eu sinto uma unção diferente nesse lugar. Deus quer tratar muitas coisas aqui nessa noite. Deus quer edificar altares. Deus quer tratar com o nosso coração. Deus quer tratar com nossas vidas. E eu acredito que esse é um ambiente oportuno para a gente semear no altar de Deus. A semeadura, ela garante o seu futuro. Você sabia disso? A oferta, a semeadura, ela garante o seu futuro. Você só tem alguma coisa para colher amanhã,
aquilo que você semeou hoje. Eu sei que as pessoas estão se perdendo nessa responsabilidade, estão se perdendo nesses princípios. E como já foi dito aqui através de outros mensageiros, outros profetas aqui, as pessoas acham que o evangelho é só receber, 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 e na verdade, meu irmão, tem muito mais a ver com dar do que receber. Isso já foi dito por mais de uma pessoa aqui nessa escola. Nós não podemos chegar diante do Senhor de mãos vazias. Foi lido um texto aqui, e Davi era muito bom nisso, né? O rei Davi dizendo: eu não posso dar nada ao Senhor que não me custe nada. Nós precisamos chegar diante do altar do Senhor e ter o que oferecer no altar de Deus. Eu costumo dizer lá em São José dos Campos que as minhas ovelhas não são apenas membros daquela igreja, todos eles são responsáveis por aquele lugar. Todos nós somos responsáveis por esse lugar. Todos nós temos a responsabilidade do cuidado deste altar, do cuidado com esta obra. É por isso que eu convido cada um de vocês, antes de eu iniciar a última mensagem dessa noite, a todos vocês ficarem de pé no lugar de vocês. Será que você pode fazer isso junto comigo? A todos vocês ficarem de pé. Aleluia, aleluia. Eu vou contar um negócio para você, antes de você trazer a sua oferta aqui nessa noite. Antes de você trazer a tua oferta. Antes de ser pastor, eu era líder de jovens. E tem um jovem lá em São José dos Campos que ele, dos 70 adolescentes que eu cuidava, ele foi o garoto que mais se destacou entre os outros. E ele se tornou um garoto prodígio. Sabe aquele discípulo que se torna melhor do que você? Começa a pregar melhor do que você, se aprofunda mais do que você na palavra. E o garoto, ele criou asas e voou. Começou a liderar, foi para outra igreja, começou a liderar se tornou líder regional de jovens na cidade de São José dos Campos e se tornou uma potência na mão de Deus. Passaram-se alguns anos, pela distância eu perdi um pouco de contato com ele. Um belo dia eu estava com meu celular na mão e eu vejo ele sentado numa mesa com amigos bebendo. Quando eu vi aquilo foi um baque para mim. Sabe o que eu fiz? Eu vi aonde que ele estava, eu conheci o endereço, eu peguei o meu carro e fui naquela hora lá, porque ele tinha acabado de fazer a postagem no Instagram. E eu fui lá atrás dele. Quando eu cheguei lá, eu peguei ele na mesa lá. E eu chamei ele para fora, ele saiu para fora, me abraçou. E eu disse para ele: rapaz, o que é que você está fazendo aqui? Ele disse: pastor, o que o senhor está fazendo aqui? Eu falei: eu vim buscar você, porque o seu lugar não é aqui. E ele muito revoltado por causa de algumas decepções da vida dele. E eu tentando convencer ele de sair daquele ambiente, sair daquela mesa lá e voltar para o lugar onde Deus realmente o queria. Ele começou a fazer um monte de questionamentos, um monte de coisas, e eu tentando o convencer ao contrário. E ele disse para mim: pastor Cleito, me dá uma razão para me voltar. Eu sempre admirei você, você foi o cara que me ensinou. E eu tenho acompanhado a sua vida, o seu ministério desde o começo. Olha como é que está a sua vida hoje. Eita! O que o senhor ganhou em todos esses anos? Eu vi as vezes que você foi rejeitado, às vezes você foi desprezado. Eu vi as pessoas que te traíram, deram as costas. Eu vi quando você abriu mão da sua profissão, abriu mão da sua vida. O que é que você ganhou com tudo isso? Por que eu tenho que sair daqui agora? O que é que você ganhou com tudo isso? E é naquela hora que você fica sem palavras para dar resposta. Eu digo: meu Deus. Em pensamento eu disse: Senhor, o que é que eu vou dizer para ele? E o Espírito Santo ministrou meu coração: diga para ele que evangelho nunca foi ganhar nada. Evangelho é perder, é renunciar, é entregar a sua própria vida em favor de outros. E eu disse isso para ele, ele abaixou a cabeça, com lágrima nos olhos. Eu falei: vamos embora, vamos embora. Ele disse: pastor, eu não vou, eu vou ficar aqui, muito revoltado. Eu falei: eu vou orar por você. Ele falou: pastor, por favor, não ore por mim. Não ore, porque senão eu vou perder minha amizade com você. Não ore por mim,
porque eu conheço o Deus que você serve, e se você orar eu sei que Ele vai vir atrás de mim, e eu não quero, porque eu estou mais feliz aonde eu estou. Naquele momento o Espírito Santo disse para mim assim: então pergunta para ele, por que ele tentou se matar semana passada? E ele começou a chorar e desabou a chorar naquele momento. É ilusão, meus irmãos, é ilusão, é ilusão. Achar que você fazer alguma coisa para o reino, você está perdendo alguma coisa, é ilusão. É ilusão achar que o fato de você semear, o fato de você doar a sua vida, o teu recurso, o teu tempo, eu sei que humanamente parece que você está perdendo, mas há um ditado no mundo dos negócios que chama perder para ganhar. A gente abre mão de tantas coisas pelo reino, pelo evangelho, mas você não tem ideia o quanto nós ganhamos espiritualmente. Há um clamor no céu dizendo: ei, sobe no monte, traz madeira, é tempo de edificar a minha casa, é tempo de investir no reino, é tempo de investir na obra. É por isso que o céu está retendo o seu orvalho e a terra não está produzindo o seu fruto, porque nós estamos pensando somente em nós, não estamos pensando no reino e na obra. Está na hora de a gente deixar de ser um pouco egoísta, começar a pensar mais no reino, na obra de Deus, e a gente se desprender de todo medo, de tudo aquilo que nos segura, tudo aquilo que nos impede de nos lançar no altar, de nos lançar na obra, de semear no altar do Senhor, amém? Eu desafio nessa noite somente os corajosos, somente aqueles que sabem, que entendem, somente aqueles que não têm medo de lançar a semente, não têm medo de semear no altar, a você sair do seu lugar. Vamos fazer uma canção? Vamos fazer uma canção? Vem aqui, pastorzão, vem aqui, pastorzão. Isso, ou de repente teclado e voz, ou como o senhor quiser. E enquanto ele faz a canção, desafio você a sair do seu lugar e a você semear na obra de Deus. Amém ou não amém? Venham corajosos, venham semeadores, abençoe o reino, abençoe a obra de Deus. Vamos adorar o Senhor. Abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos perca o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que me se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Senhor, não quero que os meus olhos perca o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo
Deus abençoe a vida de cada um de vocês, de cada semeador, de cada abençoador do reino. Que o Senhor multiplique 100 vezes mais na vida de cada um de vocês, tudo que vocês têm feito pela obra, pelo reino de Deus e pelos seus profetas. Amém? Deus abençoe. Claro que não se esquecendo que a igreja possui os meios eletrônicos aí para você também fazer, amém? A sua semeadura, mas que o Senhor vos recompense com toda sorte de bênçãos. Que haja bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Deus vos abençoe. Deus vos abençoe. Amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus mais uma vez. Aleluia. Graças a Deus. Pode chamar no teu lugar, meu irmão. Pode seu lugar. Se você ainda precisa de mais um tempo, tá bom? Fique à vontade, tá? Eu vou dar sequência aqui, mas se você ainda está preparando e precisa fazer, por favor, não se constranja, fique à vontade. Pega a sua Bíblia comigo, no livro do profeta Amós. Nossa, hoje está Ageu, Amós, né? Vamos lá. Abra a tua Bíblia. Profeta Amós, capítulo 7, versículo 7. O pastor William, ele diz uma coisa interessante. Ele diz que a gente vai ficando mais para o final, né, pastor? Você falou que a régua vai ficando muito alta, né? E fica difícil. Mas eu confesso para você que, de certa forma, facilitou um pouco para mim. Porque muita coisa que eu precisava dizer já foi dito. Então vou falar pouco. E eu acho extraordinário esse alinhamento espiritual, né? Nós pastores não combinamos nada, mas é incrível como as mensagens se conectam. É incrível como as mensagens se encaixam umas com as outras, né, pastor Edson? É incrível, né? E isso é maravilhoso. Isso mostra uma sensibilidade espiritual, né? Deus tem falado com os ministros aqui, com os pastores, e é muito bom como uma mensagem se encaixa e completa a outra. Graças a Deus por isso. Então não quero falar muito na noite de hoje. Então abra sua Bíblia comigo em Amós, capítulo 7, versículo 7. Aleluia. Profeta Amós, um homem que teve uma dura responsabilidade de pregar contra Israel. Teve a responsabilidade de pregar um alinhamento, de pregar uma restauração do altar de Israel. Um momento em que Israel estava corrompida moralmente, espiritualmente, e ficou essa grande responsabilidade a Amós pregar e ministrar sobre isso. E você vai entender o que Deus está falando com você. Estou muito feliz em ver o pastor Carlos e a pastora Débora, que eu tenho um carinho muito especial por esse casal. E eu vou dizer por quê. Quando eu aceitei a Jesus, o primeiro livro que eu li, o primeiro conteúdo cristão, foi um livro que o pastor Carlos escreveu há muitos anos atrás, que eu acho que quase ninguém tem esse livro. E o tema do livro é: o melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus. Uma mulher na igreja falou assim: jovem, tinha acabado de aceitar Jesus. Disse: olha, eu preciso que você leia isso. Isso é de um pastor, ele é uma bênção. Eu não conheci ele pessoalmente. E ela me presenteou e me deu o livro. E foi o primeiro conteúdo que eu li. E aquilo ali me marcou nos primeiros passos da minha caminhada. E depois eu o conheci pessoalmente e tive a chance, a honra de congregarmos juntos. Na época que o pastor Carlos ainda era solteiro. E ele usava uma franjona assim, o apóstolo. Eu queria ter uma foto daquela franja. Se eu colocaria no telão aqui, né? E anos depois, né, já casado, e a sua esposa, a pastora Débora, foi um instrumento maravilhoso. Quando eu estava sendo chamado para o pastorado e eu fugindo do que Deus tinha para mim. E nós estávamos um dia à tarde da igreja orando. E ela, tomada pelo Espírito Santo de Deus, ela pegou uma Bíblia aberta, esfregou na minha cara, literalmente, segurando eu pelos cabelos na nuca assim,
E ela dizia assim: Deus está mandando você comer dessa palavra. Não adianta você fugir daquilo que Ele tem para você. Come da minha palavra. E ela esfregava a Bíblia na minha cara, literalmente esfregando. Lembra disso, pastor? Ela lembra, tá vendo? Né? E estou aqui. Graças a Deus por isso. Então, sou apaixonado por esse casal. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Mas eu preciso contar uma coisa. Você disse que tem um irmão aqui que tem um apelido, como é que é? De manhã? Bebezinho? Tá, não deixa eu esquecer de contar para vocês pastores na mesa como é que a esposa do pastor Carlos chama ele. Que belezinha! O senhor precisa, não me deixa esquecer, tá? Tá bom, tá? É. Ele já sabe, ele já riu. Amós capítulo 7, versículo 7, vamos ler uns 3 versos, 7, 8 e 9, amém? Vou ler como está na tela aqui. Mostrou-me também isso, eis que o Senhor estava sobre o muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. Versículo 8. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? Respondi: um plumo. Então me disse o Senhor: eis que eu porei o plumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Versículo 9. Mas os altos de Isaac serão assolados e destruídos, o santuário de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Amém? Segurei. Eu sei que essa palavra na leitura parece uma palavra dura, né? Deus já havia dado algumas visões a Amós. Essa era a terceira visão que Deus estava dando a ele. E essa terceira visão é algo que nos dá arrepio também. Porque ele vê o Senhor com um plumo na mão, dizendo assim: olha, eu vou passar o plumo, para ver como está o alinhamento espiritual desse povo. Bom, imagina Deus entrando por essas portas, um anjo do Senhor entrando por essas portas com um plumo na mão, dizendo: eu preciso conferir como é que está essa igreja. Meu Jesus amado, olha como é sério isso. Olha como é de causar arrepios. Porque Amós, ele foi levantado para isso. Ele foi levantado para pregar um concerto, porque o altar de Israel estava destruído. O altar espiritual, o altar moral daquele povo estava destruído. Mas eu preciso ilustrar uma coisa aqui, para que você entenda melhor e a gente eu consegui explicar o que o Senhor ministrou no meu coração, amém? Eu vou precisar de ajuda de 2 pessoas, vem Lucas e vem Gleidson para cá, vem para cá. Vocês sabem que eu, sempre faço um negócio diferente aqui, né? Pastor, se eu fico inventando moda, não é. Escute o que eu vou dizer, você pregador da palavra. A maior missão de um homem, de um pregador, é conseguir entregar a mensagem de uma forma que a igreja entenda, o povo entenda. Seja do novo convertido ao pastor que está sentado lá. Essa é a nossa maior missão. Nós precisamos entregar a mensagem de forma que todo mundo saia daqui entendendo. Que quando você chega em casa, alguém pergunte: como é que foi hoje à noite? Você saiba explicar o que foi pregado naquela noite. Eu enxergo assim dessa forma. Então eu gosto de ilustrar, porque é de fácil entendimento. Amém? Sabe por quê? Levanta sua mão direita. Mão direita. Tem gente que já ficou assim na dúvida. Não, você está certo, mão direita. Faz assim com a mão. Coloca a sua mão agora na nuca. Por que você colocou na testa? Eu falei que é para colocar na nuca. Você sabe o que você colocou? Sabe o que você colocou na testa? Porque você viu eu colocando. A gente fica às vezes mais preso àquilo que nós estamos vendo do que estamos ouvindo. Então, a pregação vai ser audiovisual hoje. Amém? Fica cada um de um lado aqui. Tira essa fita da sacola. Isso. Olha só. Você vai entender aqui. Fica cada um de um lado aí. Isso. Pronto. O Lucas está assembleando hoje, né? Não sei, não entendi nada. Meu Deus, é o Jared.
Tá bom, vamos lá. Ó, eu quero que você entenda uma coisa, porque para eu seguir com a mensagem, você precisa entender o contexto, o que aconteceu, quem era Amós, da onde Amós era e aonde Amós teve que ir e o conflito que acontece pós essa leitura agora, tá? Então eu preciso ilustrar para que você entenda de uma forma simples. Eu cheguei a ministrar um pouco sobre isso uma vez numa das escolas do Rio de Janeiro, mas para você entender, amém? Então eu chamei esses dois atores e eles vão me ajudar aqui, amém? Meus irmãos, vocês lembram quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Quem foi o segundo rei de Israel? Davi. Quem foi o terceiro rei de Israel? Salomão. Até o reinado de Salomão, e curiosamente esses três reinaram por cerca de 40 anos, ou seja, dentro desses 120 anos de reinado, as 12 tribos de Israel ainda estavam unificadas. As 12 tribos de Israel, fazendo menção aos filhos de Jacó, né? As tribos ainda estavam unificadas. Mas quando morreu Salomão, um dos seus filhos ocupou o lugar no trono, um homem chamado Roboão. Mas Roboão começou a fazer umas coisas, umas atrapalhadas lá. Roboão começou a vacilar. E houve uma conspiração contra o reinado, houve uma confusão entre eles lá. E se levanta um homem chamado Jeroboão. Então acontece uma ruptura, acontece então uma divisão das tribos de Israel. Amém? Aonde nós chamamos, aonde foi dividido como o reino do norte acho que eu vou precisar de mais uma mão aqui, hein? Quem pode me ajudar aqui? Vamos lá. Vamos lá. Isso. Vem aqui. E as tribos se separam. Vai colando isso neles aí, ó. Do jeito que você quiser. Isso. E houve uma divisão das tribos. Aonde... Ixi. Meu Deus. É isso aí. Aonde foi dividido da seguinte forma, tá? O reino do sul e o reino do norte, tá? Aonde no reino do sul ficaram apenas duas tribos. Olha lá. No reino do sul ficaram apenas duas tribos, que foi a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E no reino do norte, vai ter espaço para colar esse negócio, cola na testa, você vai dar um jeito aí. E do outro lado, as outras 10 tribos, que ficaram compondo o reino do norte. Então no reino do sul, a gente vê a tribo de Judá e Benjamim, e no reino do norte, as outras 10 tribos de Israel. Olha só que interessante. No sul, onde ficaram as duas tribos, nasceu então a nação de Judá. Olha só, a nação de Judá. E as 10 tribos que estavam ao norte, então nasceu a nação de Israel. Olha só que interessante, vai pegando a visão aí. Não acaba por aí não. Vamos lá. Estou simplificando aqui para a gente ir para os finalmente aqui, hein? Então, o reino do sul, as duas tribos, que eram Judá e Benjamim, que se tornaram então a nação de Judá. Ao norte, as outras 10 tribos, que foram a nação de Israel. Judá, cuja capital era Jerusalém. Olha só. E em Israel, a capital Samaria. Vamos lá.
Então, olha só, o reino do sul, 2 tribos, Judá e Benjamim, que virou a nação de Judá, cuja capital era Jerusalém, e as 10 tribos do norte, por causa daquela divisão, ficam então as outras 10 tribos, que se tornou a nação de Israel, cuja capital era Samaria. Por isso que os samaritanos não se davam com os judeus. Você entendeu agora? Tá? Mas por que da briga? Sabe por que da briga? Porque só havia um templo naquela época, que era o templo de Salomão. Aonde que o templo estava? Em Jerusalém. Pode colar. Enquanto em Israel, a história vai dizer que eles buscavam no monte. Você entende agora porque quando Jesus, ele chega naquele poço, e ele encontra uma mulher samaritana? Jesus era da onde? De Judá. O leão da tribo de Judá. Jesus era de Judá. Jesus agora está na beira de um poço, o poço de Jacó. E quem é que estava na beira do poço? Uma mulher samaritana. E quando ele chega no poço, ele pede para ela pegar água para ele. E ele diz: você sendo judeu, pede água para uma mulher samaritana? E quando Jesus começa a revelar a vida pessoal dela, você teve tantos maridos, o marido que você tem não é seu. Quando ela vê que Jesus, percebe que Jesus é um profeta, ela faz uma pergunta para Jesus. Jesus, aliás, diz, já que eu estou vendo que você é profeta, então me responde, qual é o lugar da adoração? Porque vocês dizem que é no templo, mas os nossos antepassados já adoravam o Senhor no monte. Você entende agora a discussão da mulher samaritana na beira do poço? Por causa de um negócio que aconteceu há muito tempo atrás, com a divisão das tribos. E Jesus vai responder o seguinte: eu não estou preocupado com o lugar, estou preocupado com o momento. E o momento é agora. Que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Entendeu? Entendeu a discussão da mulher na beira do poço? Embora a discussão é nos tempos de Jesus, e a divisão da tribo aconteceu centenas e centenas de anos atrás, mas aquela discussão da mulher samaritana com Jesus era justamente a respeito da divisão das tribos. Agora vamos voltar para Amós. Daqui a pouco eu já libero vocês. A história nos diz que Amós, ele era do sul. Que Amós, ele era da tribo de Judá, ele estava lá em Jerusalém, aonde estava o templo. Amós era daqui, entendeu? Mas Deus pede para que Amós saia daqui e vá para lá pregar contra Israel. Olha a confusão que isso ia causar. Olha a confusão que isso ia causar. Entendeu? Quando nós vemos a Bíblia e nós vemos alguns profetas se levantando, às vezes as pessoas leem a Bíblia e acham que o profeta pregou para o mesmo povo. Meu irmão, profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel foram profetas que pregaram no Reino do Sul, usados no Reino do Sul. Quando a gente vê profeta Elias, Eliseu, foram homens que pregaram e entregaram a mensagem no Reino do Norte. A Babilônia invade, leva cativeiro a nação de Judá. A Síria invade também Israel e leva também Israel no cativeiro também. Você entende que as histórias bíblicas não são todas no mesmo lugar, na mesma época. A gente precisa entender isso. Profetas que pregaram foram usados por Deus para pregar aqui, outros profetas usados para pregar aqui, outros profetas que pregaram em ambos os lugares, e outros que Deus permitiu sair de um lugar para poder pregar em outro lugar. Entendeu? Porque embora as tribos estavam divididas, todas as 12 tribos eram filhos de Jacó, e Deus tinha um plano em todos eles. A divisão não foi causada por Deus, foi causada por eles. E Deus tinha um plano na vida deles. Dentro desse período, levantaram-se bons reis, maus reis, bons juízes, péssimos juízes.
E houve bênção, houve manifestações e milagres, tanto no sul quanto no norte, mas houve também consequências, tanto no sul, quanto também consequências do norte. Amém? E agora Deus levanta Amós nesse período de decadência espiritual, em que o altar estava corrompido, o altar espiritual e moral de Israel estava corrompido. Deus levanta um homem chamado Amós, da tribo do sul, e pede para que ele vá até o norte para pregar contra Israel, ainda no reinado de Jeroboão. E olha só o que aconteceu. Lê comigo aqui, ó. Amós, capítulo 7 e versículo 10. Então Amazias, que era um dos sacerdotes em Israel, Amazias, olha só, o sacerdote de Betel enviou a Jeroboão, rei de Israel, dizendo: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel, e a terra não é capaz de suportar todas as suas palavras. Pois assim diz Amós: Jeroboão morrerá pela espada, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua própria terra. E também Amazias disse a Amós: Ô vidente, vai-te, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza, mas não profetizeis mais em Betel, pois é o santuário do rei e a casa real. Levanta um sacerdote do norte, Amazias, para confrontar agora Amós, que saiu do lado de lá. Ou seja, o camarada veio do outro lado, veio do reino do sul, não tinha nada a ver com o que estava acontecendo aqui, e o cara vem como profeta, e agora vem pregar contra Israel, vem falar que vai acabar o reinado de Jeroboão, vai pregar dizendo que as coisas vão dar. Peraí, e agora Amazias confronta agora Amós, dizendo: ei cara, diminui, quer deitar sem sono? Já chegou esse meme aqui já. Né? E ele disse: cara, o que você está fazendo aqui? Volta para sua terra, vai pregar em Judá. O que você está fazendo aqui pregando contra Israel? Aqui é a casa do rei, aqui é isso. Ele defendendo o seu povo, ele defendendo a sua terra, dizendo: cara, você não é nem daqui, volta lá para sua turma. Quer profetizar, vai profetizar para lá. Aqui não. O sacerdote confronta agora Amós. Agora nós vamos entrar na revelação de agora. Olha a resposta de Amós. 14. Então respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas eu sou boiadeiro e cultivador de sicômoros. Aleluia. Ou seja, Amós não era profeta. Ele chegou lá e falou: cara, eu não sou profeta, eu não venho de linhagem profética. Na verdade, sabe o que eu sou? Eu sou cultivador de sicômoro. Mas só que Deus mandou eu vir aqui. Deus mandou. Agora, portanto, olha lá, 15. E o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse: vai, profetiza para o meu povo Israel. Agora, portanto, ouve a palavra do Senhor. Tu que dizes: não profetiza contra Israel, nem deixes cair a tua palavra contra a casa de Isaac. Portanto, assim diz o Senhor: a tua esposa será uma prostituta na cidade, e os teus filhos e as tuas filhas cairão pela espada, e a sua terra será dividida por linha, e tu morrerás em uma terra poluída, e Israel certamente será levado para fora da sua própria terra. Meu Deus, meu Deus. Isso porque não era profeta, hein? Isso porque não era profeta. O camarada sai do sul, não era profeta, não vinha de linhagem profética. O camarada era cultivador de sicômoro, cuidava de rebanho. Deus visita o camarada e fala para ele: vai lá para o norte, vai lá pregar contra Israel. Ele vai pregar, ele é confrontado com o sacerdote de lá, dizendo: o que você está fazendo aqui? Vai pregar na sua terra, vai profetizar para lá, ô vidente. Ele vai dizer: olha, eu não sou vidente, eu não sou profeta, eu não sou de linhagem profética. Na verdade, eu sou
cultivador de sicômoros. Mas só que Deus mandou eu vir aqui, mandou dizer para você e dar uma lapada nas costas dele, dizendo que a mulher dele seria prostituta, que os filhos iam morrer, que a terra ia ser invadida. Olha só. Amém? Obrigado, gente. Dá uma salva de palmas pela vida do apóstolo Edson. Não tem nada a ver, né? Mas é só para você aplaudir mesmo. Obrigado, obrigado, Lucas. Obrigado, Gleidson. Você entendeu agora? Ficou claro? Conseguiu entender? Todo mundo entendeu. Todo mundo entendeu. Todo mundo entendeu. Mas a resposta de Amós e aquilo que me despertou a buscar a respeito foi quando Amós disse: eu sou cultivador de sicômoro. E eu fui procurar para saber que acho que é esse negócio de sicômoro. Que fruto que é esse? Que negócio é esse? O sicômoro nada mais é do que a conhecida figueira brava, a mesma árvore que Zaqueu subiu para ter encontro com Jesus. Alguns chamam de figueira de Faraó, porque os egípcios cultivavam muito esse tipo de árvore, esse tipo de figo, né? Essa figueira, embora não é como a figueira tradicional, tá? Ela dá uma árvore robusta, uma árvore de até 15 metros de altura, troncos muito largos. Mas porém o fruto dela é um fruto pequeno, com aproximadamente 3 centímetros de diâmetro. Uma madeira macia, mas uma madeira que dura muito tempo. Inclusive os egípcios já faziam caixões para as múmias com o tronco, com a madeira do sicômoro. Até hoje os arqueólogos encontram caixões com as múmias, com a madeira de sicômoro com mais de 3.000 anos e a madeira ainda está intacta. 3.000 anos e a madeira conservada ao longo do tempo com o tronco do sicômoro. Mas há uma coisa especial em relação a esse fruto, que isso é extraordinário. O sicômoro, embora ele é da família da figueira, mas acontece um processo curioso com o seu fruto, porque o fruto do sicômoro, ele não atinge a maturidade de forma natural. Ele cresce verde, e o próximo estágio do verde é o apodrecimento, quando na verdade o natural seria o quê? O fruto verde, o amadurecimento e depois o apodrecimento. O sicômoro não. O sicômoro, dentro do seu processo natural, ele sai do verde para o apodrecimento. Ele não madura. Ele não fica próprio para o consumo. De um processo natural não tem como você consumir o fruto do sicômoro. Mas os egípcios, segundo os historiadores, acreditam que foram os egípcios que descobriram que se você ferir o fruto, que se você fizer uma incisão no fruto com um instrumento afiado, se você ferir o fruto libera um gás natural dele, que esse gás liberado em contato com o ar, ele atinge o amadurecimento e pode então alimentar pessoas. É um fruto nutritivo. As suas folhas em forma de coração servem para remédio. O seu fruto valioso em alguns nutrientes, mas ele só pode servir se ele for ferido. Meu Deus. Alguns cultivadores de sicômoros, eles feriam o fruto com um prego. Aí fico lembrando de Jesus, né? Sendo pregado também no madeiro. Olha só que extraordinário. Se o fruto não for ferido, ele não consegue atingir o seu amadurecimento. Aí eu entendo com isso que como essa palavra fala conosco, e quanto o Senhor quer ministrar aos nossos corações a respeito de sicômoro, e porque Deus levanta justamente um cultivador de sicômoro para poder pregar contra Israel, porque Deus precisava levantar alguém que sabia como ferir para atingir o amadurecimento. Ele sabia como usar alguém para ferir. Não é a ferida que causa prejuízo, não é a ferida
que vai machucar, não é a ferida que... Não, machucar não é a palavra certa. Não é a ferida que vai destruir a sua vida, mas é a ferida que vai fazer você amadurecer e servir de alimento para outras pessoas. Meus irmãos, escute isso que eu vou dizer. Deus é especialista em usar um instrumento chamado dor para nos amadurecer. O pastor Carlos disse isso, eu ia falar, ele falou. Eu estava na casa dele tomando um café, eu falei, pastor, você ouviu o banner que o Tinoco mandou aqui? Né? E o pastor Carlos já disse isso, né? Parece que o pastor só selecionou gente que foi ferido. Parece que o pastor Tinoco só selecionou pessoas que tiveram grandes perdas. Mas na verdade tudo isso tinha um propósito. Tem um propósito, sabe por quê? O tamanho da sua ferida é o tamanho do teu chamado. O tamanho da tua ferida é o tamanho do teu propósito. O tamanho da tua ferida é o tamanho da porção que Deus vai te usar. Porque é no mesmo lugar onde Deus te feriu, é que Ele mais vai te usar. Se Ele não ferir o fruto, se Ele não ferir o fruto não amadurece. Aleluia, aleluia. Se o fruto não for ferido, o fruto não amadurece. Meu Deus, você se torna imaturo, depois do imaturo não serve para nada depois. Ora é imaturo, ora já passou do ponto. Mas quando você é ferido, é Deus na verdade te preparando para o seu exercício ministerial, te preparando para aquilo que Ele tem para você. As feridas que o Senhor permite em nós é para restaurar o nosso altar, é para edificar o altar que há dentro de nós. Ah, mas eu não conheço nenhum homem e mulher de Deus usado pelo Senhor, que tem um grande ministério, que carrega uma grande unção, que não tem por detrás disso uma grande história de renúncia, de perdas, de prejuízos. Eu não conheço. Se você falar, pastor, eu conheço um homem, nossa, muito usado por Deus, o ministério é uma bênção, e ele aceitou Jesus e foi tudo maravilhosamente bem, sem ter prejuízo nenhum, sem perder nada, sem renunciar nada. É como o pastor William ministrou aqui. Eu estava falando com ele na hora do almoço. Eu não acredito nesse evangelho de comodismo. Eu não acredito nesse evangelho aí de que não, eu venho só para receber, meu irmão. Eu já disse isso aqui há pouco tempo atrás. Evangelho é renúncia, evangelho é abrir mão, evangelho é você dar a sua própria vida. Isso é evangelho, não é ganhar nada. Evangelho é perder. Você entende isso? Hã? Você entende isso? Como nós já cantamos aqui, né? Por Ele que eu estou gastando a minha vida. É por Ele que eu estou gastando a minha vida. Quando a gente vem para a escola de profeta, a gente olha um para o outro. Embora eu perdi muito, mas eu fico olhando os meus amigos. Eu falo, Senhor, será que eu suportaria a dor do pastor William? Obrigado, Senhor. Será que eu suportaria a dor do pastor Carlos Silvério? Será que eu suportaria o prejuízo e a dor da rejeição que o pastor Edson já teve? Será que eu suportaria o prejuízo, a dor que o nosso pastor Luciano Tinoco também passou? Será que eu suportaria? Será que eu suportaria? Será que nós suportaríamos viver aquilo que o nosso querido pastor Ademir viveu há um mês atrás? E eu entendo uma coisa, que nós somos ligados por algo em comum. E sabe o que é que nos liga? O que é que nos faz igual nós homens? E digo todos os outros pastores aqui presentes também, Bispo Jorge, que talvez é o que tem mais propriedade para dizer isso, pelo tempo que já serve ao Senhor, que mais do que todos nós juntos aqui. Sabe o que é que nos liga? Que embora nós perdemos muita coisa, nós não nos perdemos. Embora nós já perdemos muita coisa ao longo dessa caminhada, eu não me perdi. Você não se perdeu. Você está aqui. Deus prefere ver você perdendo do que perdido.
E às vezes é necessário perder para não se perder. É necessário perder algumas coisas. É necessário ser arrancado algumas coisas de nós, para a gente não se perder. O fruto precisa ser ferido. O sicômoro, ele tem um simbolismo espiritual na casa de Israel. Ele simboliza a força, ele simboliza a resiliência. Porque é uma árvore que tem a capacidade de prosperar num solo difícil. Tem a capacidade de prosperar num solo que talvez outras árvores não conseguiriam sobreviver. E o sicômoro, ele tem essa capacidade. Então o sicômoro em Israel, ele é um simbolismo de resiliência, de força. Em hebraico ele é chamado de shikmah. E a mesma raiz hebraica da palavra shikmah é a mesma raiz da palavra reabilitar. Você sabe o que é reabilitar? É restituir o direito. A palavra sicômoro, na sua tradução no hebraico, significa reabilitar. Quando o Senhor, ele permite a ferida em nós, na verdade Deus está nos reabilitando, nos está restituindo alguns direitos que foram perdidos ou roubados de nós. Sabe por quê? Olha, confessa aí. Na hora da dor, a gente ora diferente, a gente adora diferente, a gente chora como nunca chorou. Na hora da dor a gente se rasga, na hora da dor a gente chora, a gente grita, a gente se lança no chão. Na hora da dor a gente faz promessa para Deus que não sabe nem como prometeu. Na hora da dor a gente está disposto a abrir mão. Senhor, eu faço tudo que o Senhor quiser. É assim que você faz na hora da dor. É na hora da dor que você grita o nome dEle. É na hora da dor que você se lembra do teu Deus. É na hora da dor. E eu não conheço nenhum homem de Deus. Olha para a história dos grandes profetas. Olha para a história dos grandes reis de Israel. Olha para a história dos personagens bíblicos. E olha tudo que eles viveram, tudo que eles tiveram que passar para se tornarem os homens que se tornaram, as mulheres que se tornaram. Sem dor, sem renúncia, sem sofrimento, não tem como ter restauração do altar. Não tem como ter edificação do altar. Amém ou não amém? Aleluia. E já vou caminhar para o fim. Porque a dor, ela te empurra para mais perto de Deus. E é amassando que se revela a nossa verdadeira essência. Há plantas que amassadas produzem perfume. Há plantas que amassadas produzem remédio. E há plantas que amassadas produzem veneno. É na hora que você é amassado que é revelada a verdadeira essência que você carrega dentro de você. Está me entendendo? A azeitona amassada produz o azeite. A uva amassada, ela produz o vinho. Mas há ervas que amassadas, elas produzem veneno. Deus, ele permite. E muitas vezes Deus, ele nos amassa, porque Ele sabe o que precisa ser extraído de dentro de você. E é na hora que você é amassado que é revelada a verdadeira essência que você carrega. Não há crescimento sem dor. Não há crescimento sem dor. Nós temos um amigo em São José dos Campos lá. O pastor Carlos, ele conhece. O nome dele é Jefferson. Ele tem 2,3 metros de altura. Com 12 anos de idade, ele já tinha mais de 1,80 m. Ele cresceu muito rápido. Na adolescência, ele se pichou muito. Ele já, um garotinho que talvez seria 1,5 m, ele já tinha 1,80 m. E hoje atingiu mais de 2 metros de altura. Hoje ele tem 2,3 metros de altura. E a mãe dele conta um negócio curioso. Ela conta que quando ele estava entrando na adolescência, na puberdade, ele começava a reclamar que os ossos deles doíam, que o joelho doía, que a perna doía, o braço. E a mãe preocupada levou no médico. O médico examinou
aquele filhote de filisteu, e disse para ela o seguinte, falou: mãe, não se preocupe, porque essa dor é a dor do crescimento. Porque os ossos do seu filho têm crescido. O seu filho está crescendo muito. O seu filho está crescendo muito rápido. Então isso se chama a dor do crescimento. Todo crescimento, ele gera dor. Todo crescimento gera dor. Todo crescimento gera desconforto. Todo crescimento, meu irmão, gera muita coisa que você talvez não gostaria de passar. É como a barriga de uma mãe que cresce carregando uma criança. Tá pequenininho, belezinha, já tá aparecendo a barriguinha. Vai crescendo, crescendo, crescendo. Daqui a pouco é dor nas pernas, é dor nas costas. Daqui a pouco é cólica, não tem posição para deitar, e dói de um lado, e a criança começa a chutar. Aí a criança começa a comprimir os órgãos, e ela começa a passar muito mal. Mas não se preocupe, não há remédio para isso. É a dor do crescimento. É o que na verdade, o que ela carrega está crescendo. E é por isso que ela sente dores. Quando aquilo que você carrega começa a crescer, você vai sentir desconforto. Você vai sentir dores. É a dor do crescimento. O tamanho da sua dor é o tamanho da unção que você carrega. É o tamanho do teu chamado, é o tamanho do teu ministério. A dor é a prova de que o membro está vivo. Olha só. Há uns 10 anos atrás, mais de 10 anos, uns 15 anos atrás, um tio meu chamado Marcos, ele sofreu um acidente na cidade de Jacareí. O Marcos, ele era um cara terrível. Isso eu preciso contar, presta atenção nisso. O Marcos, ele é um cara terrível. Era a ovelha negra da família, o cara que pintou e bordou, o cara que causou na família, foi preso muitas vezes. Um homem perigoso na cidade de Jacareí, criou muito prejuízo lá. E a família já havia rejeitado ele, porque a gente, pelo nosso entendimento, a gente dizia: o Marcos não tem jeito. Acabou, o Marcos não tem jeito. O Marcos, cara, é um caso perdido. E a própria família se afastou dele. Mas quando eu aceitei a Jesus, nossa, faz mais de 20 anos. Quando eu aceitei a Jesus, eu ouvi falar de um Deus que podia fazer todas as coisas. Um Deus de causas impossíveis. Então eu lembrei do meu tio Marcos. Aí eu fui lá na casa do meu tio e convenci ele a ir para a igreja comigo. E ele foi apenas um culto, apóstolo. Um culto. E quando ele foi naquele culto, Deus usou um profeta para falar para ele: ei, homem, Deus quer mudar a tua vida. E vai permitir um grande funil, um grande estreito na tua vida. Para você conhecer quem é Deus de verdade. Porque só dessa maneira, olha, só ferindo, que você vem para a minha presença. E ele saiu rindo daquele culto. Poucas semanas depois, ele estava muito louco, em frente a um clube na Jacareí chamado Elvira. E um caminhão passou por cima do meu tio. Literalmente, foi atropelado por um caminhão. O caminhão passou pelas costas, em cima das costas dele. E ele teve várias fraturas na coluna. E Jacareí não pôde fazer, ele foi transferido aqui para São Paulo, no hospital especializado. Um mês depois eu consegui vir para visitar o meu tio. Quando eu cheguei lá, e ele me viu na porta, ele olhou para mim e disse: esse é o funil, né? Eu falei: eu acho que é. E quando eu cheguei perto dele, ele falou assim: Cleito, aperta o meu pé. E eu estava apertando: não, aperta forte. Eu comecei a apertar o pé dele, comecei a apertar, ele: aperta. Eu falei: eu estou apertando. E ele começou a chorar, dizendo assim: eu não sinto as minhas pernas. Ele ficou paraplégico, morto do umbigo para baixo, não tinha nem sensibilidade. Sabe o que as enfermeiras faziam quando faziam os procedimentos? Eles vinham com uma agulha e espetava a sola do pé dele para ver se ele tinha reação. Porque a dor é um sinal de que o membro está vivo. Olha só, se nós somos membros do corpo de Cristo e está tudo numa boa, não está sentindo dor, ei, vamos rever. Eu acho que esse membro não está vivo, não. A enfermeira espetava com uma agulha a sola do pé e não sentia nada. Ela dizia: ele está morto do umbigo para baixo.
Demorou meses para o meu tio conseguir sentar na cama. As costas dele não dobravam. 6 meses de fisioterapia para conseguir dobrar e conseguir sentar na cadeira de roda sem ter sensibilidade do umbigo para baixo, morto. Podia enfiar uma faca na perna dele que ele não sentia nada. Quando ele começou a sentar na cadeira de roda, eu ia lá buscar o meu tio para ir para a igreja. Subia com ele no colo, ele ficou bem magrinho. Subia com ele no colo, a casa dele tem uma escadaria. Eu subia com ele no colo, eu colocava no carro, pegava a cadeira de roda. Um belo dia num culto, Deus usa um profeta para falar para ele assim: ei, Deus pode tirar você dessa condição. Ele respondeu bem alto para todo mundo ouvir: eu não acredito nisso. O profeta olhou para ele e disse: então assim diz o Senhor, amanhã você vai começar a sentir uma parte do seu corpo que você não sente. No outro dia de manhã cedo, ele começou a sentir um formigamento na sola do pé que subia para as pernas. Eu me lembro que na outra semana estava ele no culto, ele chorava e ria ao mesmo tempo. Eu falava: esse cara está muito louco. Eu falei: cara, o que está acontecendo, Marcos? Ele falava: minha perna está coçando, porque ele estava sentindo, mas não andava, não tinha movimento. Um belo dia, poucos dias depois, veio um maluco lá do Rio de Janeiro, que no Rio de Janeiro tem homem de Deus maluco. Quando eu falo doido, é doido da unção de Deus, cheio da graça de Deus. E o homem foi lá na igreja pregar. Ele estava na região lá de São José dos Campos, Vale do Paraíba. A gente trouxe ele para ministrar. Eu só vi só numa única vez. Profeta de Deus, tinha que ser do Rio de Janeiro. É isso aí. E ele chegou no meu tio e falou assim: como é que é o seu nome? O meu tio falou assim: Marcos. Falou: Marcos, você crê que Deus pode levantar você dessa cadeira de roda? Ele olhou para mim, ele passou a mão na perna. A sensibilidade. E o meu tio, na época, mais fé do que eu, ele falou assim: eu acredito. E o homem falou: então, em nome de Jesus, Marcos, levanta dessa cadeira de roda e anda. E o meu tio, na hora, levantou da cadeira de roda e saiu andando no meio da igreja. Oh! Eu vi! Ninguém me contou isso, eu vi! E aí começou a andar no meio, meu irmão, coisa linda ver um paralítico levando a cadeira de roda. Tinha irmão jogando cadeira pro alto, assim, de verdade. A gente tinha umas cadeirinhas de plástico, assim, irmão jogando cadeira pro alto. E aquela euforia no meio da igreja, ele falou: meu tio, continua andando no meio da igreja, continua, não para. E ele com as pernas fininhas, andando assim, e as pernas foram fortalecendo, e o pastor continua pregando, e ele dando volta na igreja, não para de andar não, Marcos, para, e ele chorando, dando glória a Deus, andando. Quando passou alguns minutos, ele já estava andando normal, igual eu. Quando o profeta viu que ele estava andando perfeitamente, ele chama o meu tio e fala assim: Marcos, vem aqui agora, senta na sua cadeira de roda aí. Quando eu vi aquilo, eu falei: ah, meu, tanta cadeira para sentar, pede para sentar na cadeira de roda, poxa vida, né? Olha só, o meu tio sentou na cadeira de roda. Ele disse: Marcos, isso é uma amostra daquilo que Deus pode fazer na tua vida. Ele pode te restaurar por completo. Ele restaura a sua vida, o seu físico, a sua família, sua esposa, os seus filhos. Começou a prometer um monte de coisa. Mas só que Deus me mostra que o Senhor não te feriu o suficiente, e que você volta a fazer as coisas que você fazia antes. E meu tio: não, eu não vou. Marcos, é Deus que está dizendo, é Deus que está me mostrando que você vai voltar a fazer as coisas que você fazia antes. Então assim digo eu, Senhor teu Deus: ficarás mais um tempo nesta cadeira. E o meu tio não conseguiu levantar mais. Eu voltei com o meu tio na cadeira de roda, peguei ele no colo mudo, porque eu não sabia o que falar para ele. Ele chorando no meu colo e eu descendo as escadas para colocar ele na cama, sem conseguir mexer com as pernas. Deus tirou o meu tio da cadeira de roda, fez ele andar no meio da igreja por uns 20 minutos. E Deus falou: ficarás aí mais um tempo. E o meu tio não conseguiu levantar mais da cadeira de roda. Eu estou falando do meu tio, eu estava lá, eu carreguei ele no colo. Olha o que Deus é capaz de fazer. Olha o que Deus faz.
E Deus disse: não, eu não tratei de você o suficiente. Foi apenas uma amostra daquilo que eu posso fazer na tua vida se você se render verdadeiramente, se você abrir verdadeiramente seu coração para mim. É o que eu posso fazer na tua vida. E começou então todo um processo na vida do meu tio. Uau! Olha, irmão, eu já vi gente levantando. Agora, Deus tirar da cadeira de roda e colocar 20 minutos depois, e ele fazia força. O desespero dele para querer levantar fazia força. Não, eu preciso levantar, eu preciso sair, me ajuda. Ele pega na minha mão, me tira dessa cadeira de roda. Mas nem tentando levantar ele não conseguia mexer com as pernas e não conseguia ficar de pé. E Deus dizendo: eu vou deixar você mais um pouco aí. Você não foi tratado o suficiente. É só para você conhecer quem eu sou na sua vida e o que eu posso fazer. Se você permitir eu edificar o meu altar em você. Meu Deus. E começou todo um processo então na vida dele. Ei, aleluia, aleluia. A dor é a prova de que o membro está vivo. A dor é a prova. A área que você mais sofreu é a área que Deus mais vai te usar. E isso parece até injusto, né? Fala: Deus, você passa um problema conjugal, é o tanto de pessoas que procuram você para restauração de casamento. Você fala: Deus, você vai fazer isso comigo mesmo? Está passando um problema financeiro, que vem pessoas pedindo para você orar em área financeira. Você fala: Deus, é isso mesmo? Mas é na área que você foi mais ferido, mais amassado. É nessa área que Deus mais vai... Sabe por quê? Porque Deus está dando para você propriedade para falar a respeito. Não é de alguém que ouviu falar, não é alguém que eu li num livro, não. Você sentiu na pele, você sabe muito bem como é aquilo. Você pode ministrar com propriedade na vida da pessoa. Amós tinha propriedade para ministrar contra a casa de Israel, porque era um cultivador de sicômoros. Ele sabia que o fruto precisava ser ferido para poder amadurecer. Está entendendo? Altar fala de sacrifício. Altar fala de morte. Altar fala de ser ferido, ser imolado. É isso que fala altar. Bem, vou finalizar. Gálatas 6,17, que é a palavra rema lá da minha igreja São José dos Campos, a igreja VTM. Você tem a marca Gálatas 6,17. Sabe o que diz Gálatas 6,17? O apóstolo Paulo dizendo: olha o que ele diz: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Em outras traduções: ninguém me perturbe, porque eu carrego em meu corpo as marcas de Cristo. Sabe que marcas era essa que Paulo estava falando? Não é apenas um homem que foi marcado pelo Espírito Santo, não é apenas um homem que foi marcado por um encontro com Cristo, mas um homem que carregava literalmente em seu corpo a marca dos açoites, das chicotadas, das surras que ele tomou muitas vezes em praça pública, por estar pregando a verdade, por estar fazendo a vontade de Deus. Então se o apóstolo Paulo está dizendo: ei cara, não enche a paciência não, cara. Não vem me perturbar não, porque eu carrego em meu corpo as marcas de Cristo. Por isso que a minha igreja São José dos Campos se chama Você Tem a Marca. Porque eu carrego em meu corpo as marcas de Cristo. Os pastores que hoje estão à frente de um rebanho, os pastores que hoje estão pregando, que estão no altar, meu irmão, eles carregam em seu corpo as marcas de Cristo. Eles carregam em seu corpo as marcas de Cristo. Eles carregam em seu corpo as marcas. Eles não chegaram aqui de qualquer jeito, não chegaram por um acaso. Eles chegaram aqui porque foram marcados um dia de uma história de renúncia, de sofrimento, de perdas, de dores, mas também uma história de conquistas, de milagres, de providências, de extraordinário, de pessoas sendo curadas, restauradas, restituídas. Aleluia. Um grande guerreiro era conhecido pelas suas cicatrizes. Sabe quando você vê um filme de gladiadores,
Aí o cara tira a camisa lá, até o cara tá cheio de cicatrizes, as pessoas já entendem que é um homem perigoso. Porque as cicatrizes que eles carregam diz o quanto ele foi valente, o quanto ele foi um guerreiro, o quanto ele guerreou e o quanto ele venceu. Porque se não tivesse vencido, estava morto. Mas se carrega cicatrizes, significa que foi ferido, mas venceu. Foi ferido, mas sobreviveu. Foi ferido, mas está de pé. Foi ferido, mas está ali enfrentando outras e novas batalhas. E eu quero dar uma boa notícia para você. Ei, pastores, ei, homens e mulheres de Deus, você vai continuar sendo ferido. É difícil dar glória a Deus, né? Você vai continuar sendo ferido. Você vai continuar enfrentando batalhas. Você vai continuar tendo que renunciar, enfrentar adversidades, gigantes vão se levantar, você vai enfrentar ainda vales, desertos, e sabe qual é a impressão que eu tenho? Que quanto mais tempo passa, mais difícil fica. Mas não é que fica mais difícil, é que Deus sabe que você está mais forte, e agora não é qualquer lutinha que vai tratar com você. Então Deus ele vai subindo o nível de tratamento, Deus vai subindo o nível para te amadurecer a cada vez mais, para cada dia te levar a um nível mais profundo na presença dEle, um nível mais alto dentro do seu ministério, dentro daquilo que Ele tem proposto para você. Amém ou não amém? Se o fruto não for ferido, se o fruto não for ferido, não tem maturidade. O fruto precisa ser ferido para que você amadureça. O fruto precisa ser ferido para que você amadureça. E eu finalizo para a gente orar. E eu quero falar sobre Ana. Fica de pé no seu lugar, para a gente já orar, por causa do horário. Já são 9 horas. Meus irmãos, a gente costuma ouvir pregadores dizendo que Ana, sabe aquela Ana que não podia ter filho, que foi mãe de Samuel? Isso está registrado no primeiro capítulo do primeiro livro do profeta Samuel. Alguns pregadores dizem que Ana ia todo ano sacrificar em Siló, né? E todo ano ela ia sacrificar e ela não conseguia ter filho. Ela era a esposa de um homem chamado Eucana. Mas Eucana tinha uma outra mulher chamada Penina, e ela chama essa Penina de rival, porque a sua rival a humilhava, dizendo: olha, eu tenho filhos e você não tem. Mas só que quando você para ler o texto, nós entendemos uma coisa, que não era Ana que subia para sacrificar. Quem subia para sacrificar era o marido dela, era Eucana. Ana acompanhava o seu marido. Ano após ano, a Bíblia diz que com Penina ele tinha filhos e filhas. Então imagina quantos anos indo sacrificar, todo ano, de acordo com a festa anual, como era o costume, né? Ano e ano, Eucana ia sacrificar, e uma parte do sacrifício era queimado ao Senhor, outra parte do sacrifício era dado ao sacerdote, e a outra parte do sacrifício a família comia. E ele dividia. Aí ele ficava com dó de Ana, dava o melhor pedacinho para ela. Calma, mulher, e ela chorando, e ela resmungando, e ela melancólica, porque ano e ano ela não conseguia ter filho, e Penina só tendo filho. Penina, e ela chamava Penina de rival, porque Penina a provocava, Penina feria ela com as palavras. Mas só que a Bíblia não diz que Ana ia adorar, a Bíblia não diz que Ana ia sacrificar, mas teve um dia que ela estava tão ferida, teve um dia que ela estava tão machucada, que ela não comeu, ela não bebeu. O marido dela chegou: para com isso, Ana. 10 filhos, para com isso. Eu não posso, se ela se revolta, sabe o que ela faz? Ela levanta, ela enxuga a lágrima, ela vai lá para o templo. Chega lá, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira, na coluna, e ela achando que ela estava bêbada. Sabe qual é a resposta dela?
Ah, sacerdote, eu não estou bêbada não. É que hoje eu estou derramando a minha alma no altar. Hoje eu estou derramando a minha alma na presença do Senhor. Sabe o que aconteceu? Deus abriu a madre de Ana. O próprio texto vai dizer que foi Deus que fechou a madre dela, e depois é Deus que abre a madre de Ana. A pergunta é: será que Penina era realmente a sua rival? Ou era um instrumento de Deus para provocar esse sentimento em Ana? Se Penina não tivesse provocado, Ana não teria derramado a alma dela no altar. Se Penina não tivesse zombado dela, provocado ela, ela não teria a decisão de ir lá chorar aos pés do Senhor. A Bíblia diz que Deus abre a madre dela, tem um filho chamado Samuel, e quando ela vai entregar Samuel lá para ser criado no templo, a Bíblia diz que ela leva um monte de sacrifício, porque agora não é o marido sacrificando, agora é ela sacrificando ao Senhor. Aleluia! Entendeu? Tem coisas que precisa acontecer com você, porque se não acontecer, você nunca vai derramar sua alma na presença de Deus. Você nunca vai entregar o seu coração no altar de Deus. Amém? Amém ou amém? Quantos aqui estão sendo feridos por um propósito? Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei o que você está passando. Eu sei de uma coisa, que Deus ele está no controle de tudo, e tudo isso tem um propósito: é te atrair para mais perto dele. Amém? Coloca a mão no teu coração. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Depois eu quero orar por você. Eu quero profetizar algo sobre a tua vida. Só você sabe o quanto doeu. Só você sabe o que você perdeu. Só você sabe o quanto foi difícil. As noites em claro, as lágrimas. Só você sabe. Só você sabe o quanto está doendo. Só você sabe o quanto foi ferido por essa situação. Mas eu quero dar uma notícia para você nessa noite. Todas as coisas em Deus, ela tem um tempo para começar e um tempo para terminar. Antes de tudo isso começar na tua vida, Deus já estabeleceu um tempo para colocar um ponto final nessa história. Ou seja, o que você está vivendo, vai acabar. Essa dor uma hora vai acabar. Essa luta uma hora vai passar. Esse processo, em algum momento ele vai chegar ao fim. Deus, ele marcou lugares e momentos para grandes acontecimentos na tua vida. Deus, ele estabeleceu tempo para todas as coisas, um tempo para começar e um tempo para terminar. Então não se preocupe, há um tempo de Deus na sua vida, e eu, Senhor, no meu tempo farei acontecer na sua vida. Não se preocupe, todo esse processo é Deus edificando um altar no seu coração. Todo esse processo é um processo de edificação de altar no teu coração. Se o fruto não for ferido, ele não amadurece. Se o fruto não for ferido, ele nunca ficará pronto. Você entendeu? Você entendeu? Coloca a mão no seu coração. Eu quero profetizar na tua vida. Eu profetizo, alicerçado nessa palavra que o Senhor acabou de ministrar aos nossos corações. Eu ministro sobre esta casa, ministro sobre a vida de cada um de vocês, homens, mulheres, líderes, que todo este processo já está chegando ao fim, que todo esse processo é Deus te preparando para algo maior, para algo melhor, e aquilo que Deus tem preparado para você não se compara aos dias do seu sofrimento. Você não vai se lembrar do dia do sofrimento.
Deus vai colocar um sorriso no seu rosto e você dará gritos de alegria em nome de Jesus. Dá uma grande salva de palmas a Ele. Deus abençoe. Aleluia! Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus querido. Amém? Queridos e queridas, quantos foram abençoados nesse sábado tão incrível? Mas tem mais. Amanhã Deus vai deitar o óleo sobre a sua cabeça e marcar a sua vida. Mas antes de eu encerrar, eu passei por aqui, meus olhos, parece que eu vi o príncipe Aloísio, a impressão minha, eu vi. Oh, mas que azul poderoso é esse, meu negão querido, um dos mais queridos homens que eu conheço. Que prazer encontrá-lo, meu querido bispo. Que bom tê-lo conosco. Feliz em reencontrá-lo. Seja bem-vindo sempre. Aqui também é a minha igreja. Amém. Obrigado todos os pregadores, as vozes que nos impactaram, que nos inspiraram, que nos deram destinos neste dia. Amanhã chega cedo, hein? A partir das 9 a palavra será liberada. Nós vamos começar a adorar, a entrar na presença e vamos ter uma manhã incrível, uma manhã de encerramento, uma manhã poderosa. Aí a equipe do Rio de Janeiro retornará, a equipe de Brasília retornará, a equipe de Minas Gerais retornará e todos viverão a bênção de Deus. Minha querida de São Paulo, que bom vê-la. Quando ela me abraçou, eu me lembrei quantas escolas de profetas juntos. Que bom revê-la. Seja sempre bem-vinda. A senhora sabe disso. És muito querida. Amém? Muito bem. Amanhã pela manhã estaremos juntos. Vamos encerrar agora. E Deus vai confirmar toda a bênção. Pastor André, obrigado pela ministração. Cadê o pastor? Ministrando. Deus abençoe. Foi um tempo muito precioso. Foi grande bênção de Deus. Vamos fazer o último clamor. Pastor Jair de Brasília. Venha cá. Ele é o vice do pastor William Gomes, nosso líder em Brasília. E o seu auxiliar. Glória a Deus. Ele vai nos abençoar com esta última oração. Pastor Jair, escute isso. Escuta. Pastor Jair é um querido, casado com a prima da minha esposa. E é um cara que Deus escolheu para me acolher sempre. Quando eu quase morri, eu caí no banheiro da casa dele. Aí eu tive um AVC, depois seguido de um infarto. Quando eu retornei para Brasília para recomeçar a minha vida, eu fui para a casa dele. E lá eu fiquei durante 4, 5 meses. Este príncipe é uma bênção na minha vida. E é claro que Deus conecta propósitos. Há mais de 20 anos atrás, eu tive o privilégio de casá-lo. Fiz o seu casamento, Deus me deu o privilégio de abençoá-lo e de entrar na vida dele por completo. E não sabia ele que estava entrando por completo na minha. Tê-lo aqui hoje, ele precisou de ser preparado 18 anos para estar na escola hoje. E hoje ele vai nos abençoar, abençoando a nossa vida para casa. Glória a Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, igreja. Como é bom
estar servindo ao Senhor ao lado dessa maravilhosa igreja. A honra de ter o querido pastor Tinoco, que não é só um pastor, é amigo, conselheiro, é uma voz de sabedoria na minha vida, da minha esposa, pastora Paula. Eu agradeço muito a oportunidade. Eu sei que Deus tem muito ainda a fazer amanhã. Vamos para casa degustando tudo que nós recebemos no dia de hoje e de ontem, para que amanhã o Senhor venha nos selar com o melhor dele para nós, amém? Agradeço a vida de cada um, a oportunidade. Sou de Brasília, amanhã nós retornaremos, na verdade vou passar em Indaiatuba, ainda vou receber uma ministração do pastor Tinoco em Indaiatuba, e depois segunda nós seguimos viagem. Mas louvo a Deus pela vida deste homem, que é um exemplo inspirador para a minha vida. Vamos agradecer a Deus? Pai, obrigado, porque a Tua presença ela é palpável neste lugar, Senhor. Deus, como é bom quando o corpo se une, porque a igreja não são essas paredes, igreja somos nós, como brasas vivas quando se une o fogo nasce, Senhor. Assim como o povo reunido em Pentecostes recebeu o Teu poder quando desceu do alto o Teu Espírito. É o mesmo Espírito que está aqui hoje, Senhor, o Consolador, como foi ministrado também nesses dias. Deus, obrigado, Senhor, pelo Teu alimento tão poderoso, tão vivo, tão edificante, que nós possamos voltar para os nossos lares agora, hotéis, para descansar e guardar em nossos corações o que nós recebemos de Ti, Senhor. Deus, pedras preciosas são aqueles que buscam a Tua presença. Eu Te agradeço por este povo, e que em nome de Jesus nós continuemos vivendo intensamente a Tua vontade em nossas vidas, em o nome de Jesus. Que Deus abençoe. É amanhã de manhã.